Olá, sou a professora Vilma. Hoje iremos resolver algumas questões com conjunto e função do primeiro grau. A primeira questão que nós iremos resolver, observe o conjunto P e Q a seguir. Então, nós temos aqui o P e Q, que são os dois conjuntos dados, o conjunto R formado pela intersecção entre os conjuntos P e Q. Então, aqui nesse exercício, está querendo a intersecção entre os dois conjuntos. Observando os dois conjuntos dados, iremos escrever o conjunto R com os elementos comuns aos dois conjuntos, ou os elementos que se repetem nos dois conjuntos. Então, aqui, olha, o 1 não se repete, o 2, o 3 não se repete. O valor 4 já está nos dois, 5 e 6. Então, 4, 5 e 6 se repete ou são comuns aos dois conjuntos. Esses são o da intersecção. 4, 5 e o 6. Letra D. Então, intersecção são os elementos comuns aos elementos que se repetem nos dois conjuntos. Na segunda questão, observe o conjunto M e N a seguir. O M e o N. O conjunto S formado pela união dos conjuntos M, N e E. Então, nesse exercício, está pedindo a união dos dois conjuntos. Então, você irá observar os dois conjuntos dados, depois unir os dois conjuntos formando um só conjunto sem repetir elementos. Então, no exercício está pedindo a união M, união com N, que vai ser o conjunto S, a sua solução aqui. O resultado que você tiver é S. Então, S vai ser igual. Vamos unir os dois conjuntos, ó, sem repetir elemento. Então, 1, o 2, 3, o 4 aparece duas vezes, aparece nos dois conjuntos. Nós iremos colocar aqui apenas uma vez. 5, 6, 7. Então, aqui nós temos a união de M, união com N. Unimos dois conjuntos em um só, sem repetir elementos. O terceiro exemplo. Responda. Um parque de diversões tinha o seguinte quadro de preços fixados na entrada. Então, no parque, tem um valor para criança e para adulto, né? A criança, ao entrar, paga 25, o adulto 46. O jogo para criança é 5, o valor de cada jogo, e 8 para o adulto. Um adulto foi a esse parque e gastou R$150. Quantas vezes essa pessoa brincou na barraca de jogos? Então, aqui para você entender, ó, no parque, o adulto, ao entrar, ele paga 46 mais R$8 em cada vez que ele jogar. E ele gastou no total R$150. Quantas vezes ele jogou? Então, aqui nós vamos fazer a equação. Então, nós temos R$46, que é a entrada do adulto, mais R$8, X. Esse X vezes X, porque vai depender de quantas vezes o valor que ele pagou dos 150 deu para ele jogar. Igual R$150 que ele gastou. Então, 8x, que é igual a 150. Esse 46 passamos para cá, ó, menos 46. 8x, que é igual a 104. X, que é igual a 104, dividido por 8. X, que é igual a 13. Então, ele no parque, ao gastar esses R$150, tirando a entrada de 46, ele conseguiu jogar 13 vezes. 13 vezes está entre 11 e 14 vezes. Então, essa alternativa aqui é a correta. A questão 4. Observe o conjunto T a seguir. O T, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Qual o subconjunto formado pelos elementos pares de T? Aqui nesse subconjunto aqui que ele quer apenas com os pares. Se você observar dentro do conjunto T, você tem números pares e ímpar. Ele quer que forme um subconjunto apenas com números pares. Então, o T, conjunto T, vai ser igual. Escrevendo aqui só os números pares. 10,
14, 16 e o 18. Esses são os números pares desse conjunto T. Então, alternativa, ó, 10, 14, 16, 18. Alternativa D. Vamos ver a questão, a quinta questão. Observe o conjunto J e K a seguir, o J e o K. Quais são os elementos do conjunto J que não pertencem ao conjunto K? Nesse exercício, queremos saber a diferença entre J e o K. Quais os elementos que têm J e que não têm a K? Ou quais os elementos que pertencem a J e não pertencem ao conjunto K? Então, nós vamos fazer J menos K. Então, quais são os elementos que tem aqui no conjunto J que não tem aqui no K? O 3 tem no J e não tem no K. 3. O 5 tem no J e não tem no K. Olha, o 6 tem aqui. O 9 não tem no K. E o 12, olha, tem no conjunto K. Então, esses são os elementos que pertencem a J e não pertencem a K. 3, 5 e 9. Alternativa C. Então, no próximo vídeo, continuaremos as resoluções de questões com a função do primeiro grau. Até o próximo vídeo.